Você já reparou que muitos nomes de ruas têm histórias fascinantes? Cada placa esconde um mistério que pode nos conectar ao passado. Neste vídeo vamos explorar a origem dos nomes das ruas que você passa todos os dias. Vamos desvendar suas histórias, significados e curiosidades. Então prepare-se para uma jornada intrigante. Desde homenagens a figuras famosas até eventos que moldaram a nossa cidade. Você sabia que alguns nomes de ruas foram baseados em mitos e lendas? Vamos descobrir o significado oculto que cada um carrega. Prepare-se para se surpreender. Afinal, cada rua é uma parte fundamental da nossa cultura e história. Vamos lá, desvende o mistério dos nomes de ruas ao nosso redor. Você vai se surpreender com as histórias que elas guardam. Vamos começar nossa exploração com as ruas que homenageiam pessoas que marcaram a história. Essas homenagens trazem importantes figuras para nossa lembrança diária. Por exemplo, muitos nomes de ruas são dedicados a líderes políticos que lutaram pela justiça e liberdade. Essas pessoas deixaram legados que ainda reverberam em nosso cotidiano. Outra categoria são os artistas que transformaram a cultura com suas obras. Eles continuam a inspirar gerações através de suas contribuições. Algumas ruas também levam os nomes de cientistas e inventores. Essas mentes brilhantes mudaram o mundo com suas descobertas e inovações. Além disso, temos as ruas que homenageiam ativistas e defensores de direitos humanos. Eles fighting tirelessly for causas sociais e igualdade. Ruínas e ruas também são dedicadas a escritores e poetas. Seus escritos influenciaram a forma como vemos o mundo. Vamos lembrar também dos heróis anônimos. Muitas ruas são nomeadas em homenagem a pessoas comuns que fizeram a diferença em suas comunidades. Essas homenagens em placas nos lembram do impacto duradouro que essas pessoas tiveram em nosso cotidiano. Cada placa é uma janela para a história. Agora que conhecemos algumas dessas figuras importantes, que tal refletir sobre a influência dessas histórias nas nossas vidas? Cada rua é uma lição de história. Ficar atento aos nomes dessas ruas pode nos ensinar muito sobre nossa sociedade. Vamos continuar nossa jornada pelo significado por trás desses nomes. Agora vamos explorar como eventos históricos impactaram a escolha dos nomes de ruas. Muitas placas nos contam histórias que moldaram nossas cidades. Por exemplo, alguns nomes de ruas homenageiam vitórias em guerras ou movimentos que mudaram o rumo da história. Essas lutas são partes novas das nossas lembranças coletivas. Além disso, tragédias também têm um lugar nas placas das nossas ruas. Ruas que levam nomes de eventos impactantes nos lembram da resiliência da sociedade. Alguns nomes de ruas são uma homenagem a pessoas que caíram em tais eventos. Essas histórias de coragem e sacrifício devem ser lembradas. Eventos culturais, como revoluções artísticas, também são representados nas placas das nossas ruas. Eles capturam a essência de uma época e sua transformação. Histórias de imigração também estão presentes. Muitas ruas homenageiam comunidades que contribuíram para enriquecer nosso tecido social. Esses eventos históricos não só moldaram o passado, como também influenciam nosso presente. Cada nome de rua é um convite a refletir sobre nosso legado. É crucial lembrar e honrar essas passagens do tempo. As ruas que caminhamos nos ensinam e conectam a nossa história. Ao caminharmos pelas ruas, vamos lembrar: cada nome é uma história, uma lição de vida. Vamos continuar nossa jornada explorando mais significados ocultos. Agora, vamos falar sobre os nomes de ruas mais peculiares que encontramos por aí. Alguns deles têm origens bem curiosas que vão te surpreender. Existem ruas que recebem nomes de animais, frutas e até objetos estranhos. Essas denominações trazem um toque divertido ao nosso cotidiano. Por exemplo, a Rua dos Cachorros Quentes é um ótimo exemplo. A origem deste nome pode ser um mistério, mas certamente é memorável. Temos também ruas que são nomeadas em homenagem a eventos de filmes ou músicas populares. Isso mostra como a cultura pop influencia o nosso espaço urbano. Algumas ruas têm nomes que foram inspirados por tradições locais ou mitos. Essas histórias únicas são retratos da identidade da comunidade. Você sabia que há ruas que homenageiam comidas típicas? Nomes que podem fazer a gente salivar e trazer à mente boas memórias. Alguns nomes podem até refletir um humor peculiar da população. Isso nos lembra que as ruas também são um espelho da sociedade.
É interessante notar como esses nomes inusitados influenciam o turismo e as interações locais. Turistas são atraídos por essas curiosidades. Essas curiosidades nos convidam a olhar para as ruas com novos olhos. Cada placa carrega consigo uma pequena história esperando para ser contada. Ao explorarmos essas peculiaridades, percebemos que nossas ruas são muito mais do que apenas caminhos. Elas são histórias vivas que fazem parte de nós. Vamos falar sobre como os nomes de ruas evoluíram ao longo dos anos. A urbanização trouxe mudanças significativas no nosso espaço urbano. Com o crescimento das cidades, muitos nomes de ruas foram alterados. Isso reflete as mudanças sociais e culturais da sociedade. Por exemplo, algumas ruas, que antes eram nomeadas em homenagem a colonizadores, agora recebem novos nomes. Isso demonstra uma mudança na percepção cultural. Além disso, a influência de tendências modernas também impactou os nomes. Assim, a cultura pop e novas referências entram para o cotidiano. As renomeações também podem ser vistas em áreas que se desenvolveram rapidamente. Novos bairros criam suas próprias identidades através de nomes únicos. Além disso, a fusão de comunidades diversas gera nomes que representam múltiplas culturas. Uma rica tapeçaria de influências que se manifesta nas placas. Entender essa evolução é essencial. Os nomes das ruas contam a história do nosso desenvolvimento e da sociedade como um todo. À medida que continuamos a evoluir como sociedade, as ruas também mudarão. Vamos ver novas histórias que estão por vir. Hoje, mergulhamos nas histórias fascinantes por trás dos nomes das ruas. Cada nome é um convite para conhecer mais sobre nosso passado e a cultura ao nosso redor. Exploramos como homenagens a figuras históricas e eventos moldaram esses nomes. Essas histórias nos conectam com o legado deixado por aqueles que vieram antes de nós. Descobrimos também as peculiaridades e curiosidades que tornam nossas ruas únicas. Cada placa carrega consigo uma narrativa, esperando para ser desvendada. A evolução dos nomes ao longo do tempo reflete as mudanças em nossa sociedade. Importante perceber como os espaços urbanos são moldados pelo tempo. Agora, convidamos você a explorar seu próprio bairro. Olhe para as ruas com novos olhos e descubra as histórias que se escondem atrás de cada placa. Ao conhecer essas histórias locais, você se conecta ainda mais com sua comunidade. Cada rua e cada nome contribui para a nossa identidade coletiva. E não se esqueça de seguir o nosso canal. Aqui no Segredos do Cotidiano, sempre temos novas aventuras e descobertas esperando por você.